O planeta tem 8 bilhões e 200 milhões de habitantes, um número que divide opiniões entre aqueles que dizem que esse número está ok e outros afirmam que nosso planeta está superpopuloso e isso é uma ameaça. E esse papo não é de hoje. No século XVIII já se falava sobre isso. Décadas mais tarde, outras previsões e teorias sugeriam que o crescimento populacional descontrolado acabaria por colapsar o meio ambiente e os recursos naturais. Hoje há teorias de que estamos indo rumo ao insustentável, porque, segundo algumas delas, a superpopulação é a responsável pelos desequilíbrios ambientais. Mas nem todas as teorias apontam para isso. Afinal, será que o mundo está realmente superpopuloso? O número elevado de pessoas pode colapsar o planeta? Existe alguma teoria que diz o contrário? É o que Pura Teoria te mostra agora. A preocupação com o crescimento populacional não é nova. No século XVIII, o economista britânico Thomas Malthus alertava que a população crescia em progressão geométrica, dobrando a cada ciclo, enquanto a produção de alimentos aumentaria apenas em progressão aritmética, com acréscimos constantes. Para ele, isso resultaria inevitavelmente em escassez de recursos, fome e colapso social. Segundo Malthus, apenas guerras, epidemias e desastres naturais poderiam frear esse crescimento, o que não era nada animador. Suas ideias influenciaram debates sobre políticas populacionais e espalhavam o medo de um futuro insustentável. Felizmente, ele estava errado em sua teoria. Em 1800, a população mundial era estimada em cerca de 1 bilhão de pessoas. Se aplicássemos a projeção de Malthus, hoje seríamos 512 bilhões de pessoas, e não 8,2 bilhões. Ao longo do tempo, novas abordagens surgiram para interpretar as dinâmicas populacionais de forma diferente. Em 1929, Frank Notenstein desenvolveu a teoria da transição demográfica, que propõe que as sociedades passam por diferentes estágios de crescimento populacional. No início, tanto a natalidade quanto a mortalidade são altas, mas à medida que um país se desenvolve, as taxas de mortalidade caem primeiro, seguidas depois por uma redução da natalidade, levando a uma estabilização da população. Guarde essa informação, pois voltaremos a ela mais tarde. Enquanto a transição demográfica sugeria um caminho natural para a estabilização populacional, outras correntes ainda viam o crescimento populacional como uma ameaça. Foi nesse contexto que, na primeira metade do século XX, surgiram os neomalthusianos, que atualizaram as ideias de Malthus. Eles defendiam que o rápido crescimento da população, principalmente nos países mais pobres, sobrecarregaria os recursos naturais e o meio ambiente. Como solução, defendiam políticas de controle de natalidade para evitar crises de fome e pobreza. Essas ideias influenciaram medidas como a política do filho único na China, que tentou limitar o crescimento da população, mas acabou gerando graves desequilíbrios sociais como o envelhecimento da população e a desigualdade de gênero. Só que nem todos concordavam com essa visão. A teoria reformista, por exemplo, contestava a ideia de que o crescimento populacional era a causa da pobreza. Pelo contrário, para os reformistas, a pobreza é que leva a taxas de natalidade elevadas. Segundo essa perspectiva, investir em educação, saúde e igualdade social resultaria naturalmente na redução da natalidade, sem a necessidade de medidas coercitivas. Apesar desse embate teórico, a ideia de que o crescimento populacional levaria ao colapso continuou ganhando força. Em 1968, o livro The Population Bomb, de Paul Ehrlich, reacendeu esse medo prevendo fome em massa e desastres ambientais, caso o crescimento populacional não fosse drasticamente reduzido. O conceito de superpopulação foi popularizado e passou a ser visto como o grande vilão dos problemas globais. Na mesma época, um grupo de cientistas de 10 países, liderado por pesquisadores do MIT, Instituto de Tecnologia de Massachusetts, decidiu estudar os possíveis cenários para o futuro da humanidade. 4 anos depois, o grupo que ficou conhecido como o Clube de Roma publicou suas conclusões no relatório Os Limites do Crescimento. O estudo afirmava que o aumento populacional, impulsionado pela queda da mortalidade e pela alta natalidade, aceleraria as emissões de dióxido de carbono, aqueceria a atmosfera e poderia levar ao esgotamento de recursos naturais.
Para evitar o colapso, sugeriam duas alternativas: ou a humanidade reduzia voluntariamente seu crescimento populacional, ou o planeta faria isso por meio de uma crise ambiental e econômica. Apesar do alarde e de terem vendido mais de 30 milhões de livros no mundo, os números mostram que eles não foram ouvidos. A população mais que dobrou desde aquela época. No final, as conclusões sempre apontavam para a mesma solução: conter o crescimento populacional. Essa ideia continuou influenciando a maneira como governos e a sociedade enxergavam os desafios populacionais e alimentando teorias da conspiração. Mas será que é justo culpar o número de pessoas pelos problemas do planeta? Todos esses conceitos sobre os limites da população mundial fazem parecer que o planeta não seria capaz de produzir alimentos suficientes para um número grande de pessoas. Mas será que essa é realmente a questão? Lembra daquela informação que pedimos para guardar sobre a teoria da transição demográfica? Aquela que sugere que as sociedades passam por diferentes fases. No início, apresentam altas taxas de natalidade e mortalidade, mas à medida que se desenvolvem, a mortalidade cai primeiro e depois a natalidade também se reduz, resultando em uma estabilização da população? Pois é, e se isso já estiver acontecendo? Dados indicam que o crescimento populacional global está desacelerando e muitos países já passam ou estão passando por essa transição. E tem mais. Países como Itália, Alemanha, Espanha, Japão e Coreia do Sul estão vendo suas populações encolherem devido à queda nas taxas de natalidade. Na Coreia do Sul, a taxa de natalidade é de menos de 1 filho por mulher. Segundo estudos, a taxa média de fertilidade no mundo caiu de 5 filhos por mulher na década de 1950 para menos de 2,5 em 2020. Em 124 países, o índice de natalidade já caiu abaixo do mínimo necessário para manter a população estável. No Brasil, a taxa de natalidade está em menos de 2 filhos por mulher. Isso fará com que o Brasil passe dos atuais 212,8 milhões de pessoas para uma população menor, de 180 milhões até 2100, segundo projeções do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, o IPEA. O envelhecimento da população tem gerado desafios econômicos graves, como a falta de trabalhadores jovens para sustentar os sistemas previdenciários e manter o crescimento das economias. Até mesmo os cientistas do Clube de Roma, que foi ampliado numa iniciativa batizada de Earth for All, afirmam que no cenário considerado mais otimista, a população global cairá para 6,1 bilhões em 2100. Se a superpopulação fosse o grande problema, o que explicaria essas dificuldades enfrentadas por países com população em declínio? Fica a pergunta para você pensar. Tudo isso pode significar que o crescimento da população não é necessariamente o maior responsável pelas crises ambientais. Existe a possibilidade de que o impacto ambiental esteja mais ligado à desigualdade no consumo do que ao número de habitantes. O 1% mais rico da população mundial, por exemplo, é responsável por mais de 50% das emissões de carbono, enquanto a metade mais pobre contribui com apenas uma fração disso. Então, será que o problema está realmente na quantidade de pessoas vivendo no planeta ou no modo como os recursos estão sendo utilizados e distribuídos? Além disso, com o passar do tempo, ficou claro que as previsões catastróficas de Malthus e seus sucessores não se confirmaram como esperado. Talvez porque não levaram em consideração que poderia haver um grande desenvolvimento tecnológico na indústria de alimentos e no agronegócio, que aumentou consideravelmente a capacidade de produção de alimentos e de forma sustentável. Outras teorias apontam para o modelo econômico. A lógica da superprodução e do consumo em massa estaria acelerando a degradação ambiental mais do que simplesmente o aumento populacional. Mas até que ponto essa estrutura econômica influencia realmente a crise ambiental? Há outras teorias que apontam que nem crise existe. Já deu para notar que meio ambiente é um tema muito complexo. Diante dessas questões fica a reflexão. O problema é realmente o tamanho da população mundial ou estamos olhando para o lado errado? As teorias sobre superpopulação apresentam dados, projeções que mostram cenários diferentes. Não há um consenso, então resta o bom senso. O debate sobre a relação entre população e recursos tem evoluído e uma conclusão começa a se destacar.
O volume de poluição está mais relacionado ao nível de produção econômica e industrial, e não ao tamanho da população por si só. Há quem afirme que está na hora de se reforçar a ideia de que é necessário focar em mudanças estruturais e sistêmicas em vez de apenas reduzir números. Hoje há caminhos tecnológicos que podem melhorar a eficiência no uso de energia e alimentos. Fontes de energia renovável como solar e eólica já se mostram viáveis em diversas partes do mundo. Além disso, a desigualdade entre os países talvez exigisse cooperação global para criar um modelo mais sustentável, o que na teoria é possível, na prática pode parecer utopia. Investimentos em educação, saúde e igualdade podem não apenas melhorar a qualidade de vida, mas também promover o equilíbrio entre desenvolvimento econômico e proteção ambiental. Em lugares onde o declínio populacional já é uma realidade, a questão populacional não é apenas sobre números absolutos, mas sobre como cada sociedade lida com sua distribuição etária e suas políticas públicas. No final das contas, o que está em jogo não é apenas o tamanho da população mundial, mas a escolha que fazemos enquanto sociedade. É uma questão de aprendizado com o passado e de ação no presente para garantir um futuro em que todos possam viver com dignidade e segurança. E aí, você acha que é possível planejar globalmente um mundo melhor para todos? Deixe sua opinião aqui nos comentários e não se esqueça de se inscrever no canal. E se você quer saber alguns dos mistérios e teorias relacionadas aos gatos, clique no vídeo que aparece na tela e vamos conversar sobre gatos pretos e suas 7 ou mais vidas e seus poderes místicos. Eu te espero lá. Eu sou Cíntia Neves, do Pura Teoria. Até o próximo vídeo. Tchau!